Sim, olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que está nos ouvindo através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a leitura desse maravilhoso livro, sob a supervisão da professora Isabela. Hoje nós estamos na página 144, curso de treinamento em Salzburgo. Hamilton, muito obrigado pela iniciativa. Professora Isabela, muito obrigado. Obrigado, Bert Helling, por a grande maravilha de estudos, a maneira de nos ensinar a viver. Muito obrigado, Sofia. E, professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado aos seus pais pela sua presença em nossa caminhada. A palavra é toda sua, seja bem-vinda. Primeira palavra sempre é de obrigada mesmo, né? De muita gratidão. Como eu disse, sempre a nossa força de vontade para poder estudar e a esses ensinamentos que são ensinamentos antiquíssimos que Bert Hellinger traz à luz novamente com uma outra, como é que se diz, configuração, né? Mas são em estudos e conhecimentos antiquíssimos. Então, vamos aí aprender a ajudar. Quem é que vai fazer a leitura, por favor? Sou eu, professora Isabela. Boa noite. Obrigada, Nissa. O treinamento. Hellinger, sejam muito bem-vindos a esse curso de treinamento. O que significa treinamento? Treinamento significa, sobretudo, treinamento da percepção precisa. Isso significa que quando alguém diz algo, quando alguém apresenta um caso, aprendemos a perceber onde está o essencial e do que se trata, o que traz mais energia e o que tira, então chama a atenção para que possamos verificar juntos e aprender, dessa maneira, a observar o essencial. Isto aqui é um treinamento na ajuda. Por um lado, ajudar é fácil. Todos querem ajudar quando vem alguém em necessidade. Por exemplo, quando alguém nos pergunta pelo caminho, damos a ele prazerosamente informações sobre a direção certa. E todos nós tivemos ajuda, sobretudo, de nossos pais. Porque tivemos ajuda, queremos passá-la adiante com prazer, pois as relações humanas crescem no intercâmbio entre dar e o tomar. Mas aqui se trata de ajuda profissional, ajuda de um modo especial, como profissão. O que isso significa? Principalmente nossa profissão, significa ajudar alguém a se desenvolver e crescer. Se vocês agora fossem verificar a ajuda de vocês, quantos clientes seus se fortaleceram através da sua ajuda e através de que intervenções? E quantos foram obstruídos em seu crescimento porque, por exemplo, contaram demais com vocês? Sempre que alguém conta com um ajudante, não pode mais crescer. Ajudar de forma que o outro se exponha à sua vida e ao seu destino, mesmo que seja difícil, é ajudar profissionalmente. Quando alguém se encontra em dificuldades, nos colocamos muito facilmente na posição de pai ou mãe. Nesse momento, o outro se torna criança e não encara mais o seu próprio destino. Essa ajuda é agradável para o ajudante e terrível para aquela a quem é oferecido esse tipo de ajuda. Aqui quero demonstrar e mostrar, trabalhando, o que é importante, quando a ajuda não vem somente do coração, mas também se torna uma arte. A salvação. Hellinger, para uma participante, do que se trata? Participante, trata-se de uma menina gêmea de 7 anos que veio para o orfanato com 8 meses. Sua mãe morreu há 2 anos por uso excessivo de álcool. Não existe contato com o pai. Nós nos esforçamos em estabelecer esse contato, mas foi impossível. Com a irmã do pai existe contato. Hellinger, onde está a irmã gêmea? Participante, vive também no orfanato. Hellinger, com o decorrer do tempo, estou confiando sobretudo naquilo que os representantes mostram. Por isso, não quero mais continuar a perguntar,
mas colocar uma representante para essa criança. Vamos ver, através do seu comportamento, para onde o todo se dirige. Então, você pode nos dar mais informações, se for necessário. Hellinger escolhe uma representante para essa menina e a posiciona. A representante está inquieta, olha para longe e depois para o chão. Ela cambaleia. Hellinger, para a participante, essa criança está perdida. Para onde olha? Participante, para os mortos. Hellinger, para a mãe, claro. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e pede-lhe para deitar-se de costas no chão em frente à criança. Depois de um certo tempo, a criança vira-se e dá uns passos para a frente. Hellinger, para a participante, você disse que existe uma irmã do pai? Você a conhece? Participante, sim. Existem também irmãos da mãe que entraram em contato com as crianças depois que a mãe faleceu. Nesse interim, a criança que tinha ouvido isso virou-se novamente. Hellinger escolhe um representante para um tio da criança e o coloca na frente dela. A criança olha para o tio e começa a rir. Hellinger, para a participante, aqui existe uma relação. Vê-se isso imediatamente. A criança vai, primeiro hesitante e depois mais rápido, em direção ao tio e coloca-se ao seu lado. Os dois se olham carinhosamente. A criança ri, feliz. Hellinger, para a participante, encontramos? Participante, sim. Bem, Hellinger, bem, então foi isso. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Depois de um certo tempo, para a participante, você consegue deixá-la partir? Participante, sim. Hellinger, agora você é desnecessária, não é bom? Participante, sim. Existem tantos outros que precisam de auxílio. Hellinger, para o grupo, com relação à ajuda, é importante encontrar o essencial. Quando encontramos, podemos parar. Se quiséssemos continuar ainda, tiraríamos algo disso? Alguns ajudantes pensam então, preciso ainda fazer algo pela criança. Eles não fazem nada pela criança. Eles querem saborear ainda, por assim dizer, para o participante, por um lado, essa grande ajuda é uma renúncia, mas ao mesmo tempo, que benefício. A força vem sempre da nossa família. Quando se pode levar as crianças para lá, é bom para elas, mesmo que nós, de fora, pensemos que essa não seja uma boa família. É a nossa imagem, mas a criança sente-se em casa com a sua família. Compare as famílias as quais menosprezamos com as famílias perfeitas. Onde está a maior força? Participante, onde aprendi aqui no orfanato. A morte, Hellinger, para uma outra participante. Do que se trata? Participante, trata-se de uma cliente de 18 anos. Durante 2 anos foi dependente de drogas e de remédios, e agora deixou tudo isso. A minha preocupação é que ela não continue viva. Hellinger, com quem vou trabalhar? Participante, comigo? Hellinger, exato. Hellinger a posiciona. Hellinger para participante. E quem vou colocar em frente a você? Participante, os pais? Hellinger escolhe um representante e o coloca em frente a ela. Hellinger, essa é a morte. Depois de um tempo, a morte se aproxima, coloca a mão direita no ombro dela e a puxa para si. As duas se olham intensamente, então ela coloca a cabeça no ombro da morte. A morte acaricia sua cabeça. Enquanto isso, Hellinger coloca uma representante para a cliente. Depois de um tempo, a morte se solta. As duas se olham nos olhos. Então a morte recua. A participante e a cliente viram-se uma para a outra. Hellinger pega a cliente pela mão e a conduz, passando pela participante e pela morte, para sua independência. Quando a cliente fica nesse lugar, respira fundo e ri, liberada. Hellinger para o grupo, nós vimos.
Para participante, você viu também? Participante, sim. Hellinger para os representantes, agradeço a todos vocês. Depois de um tempo, para participante, você sabe o que a sua cliente fez? Participante, ela foi-se embora. Hellinger, ela deixou a morte atrás de si. Hellinger espera longamente enquanto a participante concorda com a cabeça e reflete. Hellinger para o grupo, a preocupação dela conduz à morte. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, depois de um tempo, para a participante, ela pode partir se você se tornar amiga da morte. Participante, ok. Ambos concordam com a cabeça. Então, a participante volta ao seu lugar. Hellinger para o grupo, ainda gostaria de dizer algo sobre isso. Muitos ajudantes interpõem-se no destino de um cliente, ou se interpõem à morte. Pensam que precisam salvar alguém do seu destino ou de sua morte. Por que isso? Quem tem medo da morte e quem tem medo do destino? O ajudante. Através de sua ajuda, quer escapar de sua morte e do seu destino e utiliza o cliente para isso. Mas eles têm um coração tão bom, contudo, o resultado mostra que é um coração cruel, um coração covarde. O filho pródigo. Hellinger para uma participante. Do que se trata aqui? Participante tem uma cliente cujo pai é árabe e a mãe é austríaca. Quando tinha 20 anos, o pai dela a expulsou de casa, porque ela se apaixonara por um austríaco. Hellinger, o pai vive na Áustria? Participante, sim. Hellinger, por quê? Participante, ele se casou aqui, tem o seu emprego aqui também. A cliente não vê os pais e os irmãos há 20 anos. Ela não tem contato com a família, embora more perto deles. Hellinger, então isso aconteceu há 20 anos atrás? Participante, sim. Hellinger, qual é o problema dela agora? Participante, seu problema é que quer entrar em contato com a sua família. Hellinger para o grupo, se vocês sentirem o que ela disse, onde está o problema? Com quem? Onde está a força? Com quem deveria trabalhar? Isso é apenas para testar, vocês não precisam receber. É somente para vocês sentirem. Para participante, então, o que você pensa? Participante com o pai. Hellinger, exato. Quem não tem contato? Participante, ela não tem contato com o pai. Hellinger, quem não tem contato? Hellinger, quando ela hesita, para o grupo, está bem claro. Vocês perceberam o mesmo. Ela não tem contato com a sua família. E a filha diz, eu faço como você, por você. Para participante, você pode sentir o mesmo? Participante, sim, posso. Hellinger, mas é claro que vamos testar isso. Participante, um problema é que eu escrevi isso também. Hellinger interrompe para o grupo. O que aconteceria se eu lhe permitisse isso? O que iria acontecer com a força? Para participante, você percebe? Participante, sim. Hellinger, portanto, vamos pegar um representante para o pai. De que país ele vem? Participante, da Síria. Hellinger escolhe um representante para o pai e o posiciona. Depois de um tempo, o pai se vira. Hellinger escolhe um representante para a Síria e o posiciona. O pai se vira novamente, tenta dar um passo, então vai para frente, para e volta a dar um passo atrás. A Síria está de braços abertos, de modo convidativo. Hellinger escolhe uma representante para cliente e a posiciona. O pai se aproxima mais e se coloca entre a filha e a Síria. Esta vai até a Síria, coloca-se ao lado dela e enxuga as lágrimas do rosto.
O pai se coloca na frente da Síria e se vira, então. Ele cerra os punhos. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. O pai olha para sua mulher e vira novamente. Então, vira-se em direção ao marido. A Síria puxa o pai para trás pelas mangas. Este olha brevemente para trás e se vira de novo. A Síria puxa-o novamente pelas mangas. O pai se afasta mais ainda. A filha chora. Hellinger escolhe um representante para o marido da filha e o posiciona. A filha se solta da Síria e anda para lá e para cá, como se não soubesse para onde ir. Então vai até a mãe. As duas se abraçam. A filha se solta da mãe e coloca-se de costas, na frente dela. Esta a empurra suavemente para a frente. Então a filha aproxima-se do pai e chora. A mãe também se aproxima. A Síria entra no campo de visão do pai e acena para ele se aproximar dela. O pai vira-se para a Síria, mas não reage. A filha afasta-se do pai e vai até o seu marido. Os dois se abraçam intimamente. O pai olha brevemente para a filha, vira-se e quer sair do palco. Então ele se vira e empurra as mãos. A Síria estende o braço direito para ele. Hellinger conduz a Síria e o pai novamente para mais perto dos outros. Ele coloca a Síria em frente ao pai e diz: ajoelhe-se. O pai ajoelha-se após hesitar um pouco. A mãe também se ajoelha perante a Síria. A Síria começa a soluçar. O pai está inquieto, sacode a cabeça, está ainda com as mãos empunhadas e não consegue se curvar. Então a Síria vai até ele, acaricia sua cabeça e puxa-o para si, enquanto ele ainda está ajoelhado. O pai começa também a chorar. A Síria se inclina para baixo, em sua direção, até ficar com a cabeça sobre os seus ombros e soluça violentamente. O pai também soluça. Depois de um tempo, a Síria se levanta. O pai, ainda ajoelhado, vira-se e soluça. Então se levanta e coloca-se de lado. Ele está inquieto e fica empunhando as mãos. A Síria estende um braço em sua direção. Hellinger para o pai. Olhe para a Síria e diga: não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Pai, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. A Síria sorri para o pai, estende a mão direita em sua direção e coloca a mão esquerda sobre o coração. O pai vira-se e olha para sua filha, esta se dirige a ele e os dois se abraçam. Enquanto isso, a Síria se virou. Hellinger para a participante. A filha representa quem para o pai? Participante, a mãe? Hellinger, a Síria. Depois de um tempo, acho que posso interromper aqui. Ajuda Vamos recolher o que ele sistêmica. falou, porque são muitos exemplos, né? Ele nos ensina sobre vários assuntos. Olha, tem que marcar essa página 144 todinha, porque aqui tem uma aula para ser repetida. Amanhã eu vou até gravar de novo, para que eu mesma possa gravar tudo que está aqui. Vocês observem o que significa ser treinado em constelação familiar. Isso é que ele explica. É treinar a percepção. A percepção precisa, e é essa arte da ajuda que, como ele diz assim, sai do coração e vira uma ajuda profissional. Mas ele não diz que a ajuda profissional é uma ajuda onde eu vou ser constelador. Ele fala que a ajuda profissional é algo como se fosse uma evolução de algo que é natural nosso, que é como é bom a gente poder ajudar, e olha como ele fala assim, que é bem da função dele. Quando alguém nos pergunta o caminho, a gente responde para onde vai. Porque quem ensina o caminho, já que a fonte não precisa perguntar pelo caminho, é saber
fluir com o fluxo da vida, que é a filosofia taoísta e é também a filosofia hellingeriana, né? Então, ele fala, né, da ajuda como profissão, que significa ajudar alguém a se desenvolver, ajudar alguém a crescer, né? E isso, obviamente, tem a ver com todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Aí ele mostra novamente, né, que para essa ajuda poder acontecer, a gente não pode colocar no lugar de pai e mãe dessa pessoa, né? Depois no próximo, depois um exemplo para frente ele mostra, olha, você tem que ser capaz de olhar para a morte, porque se você não olha para a sua própria morte, para o seu próprio destino, como é que você vai olhar para a morte, para o destino do seu cliente? Né? E ele mostra como essa ajuda compassiva, ela parece boa, ela é boa para o ajudante, mas é cruel, né? Terrível para a pessoa que é ajudada. Né? Mas a gente sabe também pela constelação familiar que isso também tem como é que se diz? Um retorno para o ajudante. Saibam disso, isso é importante. Então, a ajuda, segundo ele, deixa de ser uma ajuda que não vem apenas do coração, que é natural do ser humano, gostar de ajudar, né? Mas ela se torna uma arte. Por isso, também existe dentro da constelação familiar, como é que eu poderia dizer? Na essência da palavra, uma transmissão professor-aluno, né? Ou seja, e no caso, mestre-discípulo, também no sentido da maestria que o Bert Hellinger alcançou com o trabalho dele, né? Então, observem que a ajuda não vem do coração, a ajuda é uma arte. A arte é uma coisa que, tradicionalmente, ela é ensinada desta maneira, né? Então, nós temos aí 3 exemplos onde ele vai nos mostrar, né, a importância primeiro de encontrar o essencial e segundo, ou igualmente importante, saber parar. Porque se você, primeiro, não consegue reconhecer o que é essencial numa constelação, ou se você reconhece, mas deixa passar do timing, então tem que saber o que é essencial. Essencial é quando algo profundo que estava separado naquele grupo, ele se reúne, algo se esclarece, né? E aí ele fala o seguinte, né? Que na verdade não é você que encontra isso, é quando você renuncia a ajudar, quando você fica ali parado, observando, esperando que esse essencial emerja, né? É que esse tipo de ajuda é que ele espera de um constelador familiar. E ele fala, essa ajuda que ela traz maior benefício. Ele chama de a grande ajuda, né? Mas é importante como? É importante que você também limpe as suas imagens interiores, faça o seu trabalho pessoal, porque senão você vai tender a entrar na contra-transferência e tantas outras coisas podem acontecer, né? Depois, no exemplo que ele fala sobre a morte, né? Você vê que ele trabalha com consteladores em supervisão. Ele mostra uma coisa que é muito importante, é muito importante. Você conduz um aluno, ou você conduz um cliente, ou uma pessoa que você quer ajudar para a independência. Essa é uma ajuda que conduz para a independência. E você não se preocupa com aquela pessoa, porque se você se preocupa com essa pessoa, ele comprova que, ao se preocupar que uma pessoa pode morrer, você está contribuindo para que ela se enfraqueça e para que ela morra. Então, nesse exemplo, é um exemplo importante porque ele comprova e explica isso, que ele fala, por exemplo, de um pai quando se preocupa com um filho, e aqui de um ajudante que se preocupa com o seu ajudado, por assim dizer, né? Então, a importância de se tornar amiga da morte dessa pessoa, amiga do destino dessa pessoa, e mais uma vez, a ajuda quem renuncia a ajudar, né? Depois, nesse filho pródigo, aí tem algo que é fenomenal, né? Da dimensão do trabalho do Bert Hellinger, quando ele já passa para esse nível das nações, dos povos, onde ele mostra dimensões ainda mais amplas da nossa alma, né? Porque você pode falar, minha família atual, minha família de origem, mas falar, eu estou conectada a quantos ancestrais, né? A quantos ancestrais na nossa memória genética, tudo isso pode emergir dentro de uma constelação familiar.
ainda considerando que todas essas expressões podem aparecer enquanto informações, nós já sabemos, né, que pelo menos 8 gerações mais concretamente, a gente sabe que também podem surgir informações que nós absolutamente não sabemos de onde vêm. Né? Então, vejam a importância aqui da reconexão com a Terra, né? E gostaria de chamar a atenção para 2 perguntas que o Bert Hellinger faz para esse constelador que ele está supervisionando. Que vocês têm que prestar atenção. Com quem está a força? Está rolando uma constelação. Com quem está a força? Aonde que está a força? Tem movimento? Está parado? Com quem eu devo trabalhar? Né? Então, ali no caso, era essa reconexão do pai com a Síria. Observem como ela ficava na dualidade do marido, da Síria, fazendo pelo pai. Né? Então, muitas das coisas que nós passamos são por amor cego, e com certeza, principalmente ao nosso pai e à nossa mãe. Né? Então, esse exemplo fala disso também. Então, alguma dúvida, algum comentário, alguma outra fala? Posso perguntar? Sim, sim. Eu não estou vendo, eu estou mexendo aqui. Pode falar. Então, a importância de não se preocupar, como foi salientado, com todo o ajudado. Então, porque já tinha a história dos pais que tinham a força do filho, né? Então, a preocupação está ligada sempre a tirar a força do outro, do ajudado. E por quê? Por que tira? Pois eu fiquei pensando, eu acho que é porque a pessoa, você está se achando melhor que a pessoa, tá saindo do seu lugar. Quem mais tem outra ideia de por que eu tiro força de uma pessoa quando eu me preocupo com ela? Então, olha a capacidade dela de escolher, de se determinar. Bom, porque eu não confio nela, né? Porque se eu me preocupo com ela, é porque ela não dá conta, né? Então assim, se eu estou preocupada com ela é porque eu fico achando que ela é tadinha, que ela não tem força para dar conta daquele destino, ou então eu estou achando que aquele destino é muito grande para ela, que é pior ainda, porque aí eu estou achando que estou julgando Deus, né? No sentido assim, julgando a vida que trouxe aquele destino para aquela pessoa dessa maneira, entende? Então, mas com isso, o que eu quero dizer? Que a gente não deixa de cuidar, não deixa de proteger, mas outra coisa é se preocupar, né? Querer que seja diferente do que é. Então, o nosso trabalho é, em primeiro lugar, dessa concordância, dessa confiança em algo muito maior que nos conduz, né? Mas isso a gente precisa, como eu digo, por isso esse trabalho da formação de um constelador familiar, e esse livro é só sobre isso, ele envolve esse trabalho pessoal, porque se eu mesmo me preocupo comigo mesmo, se eu me preocupo pior ainda, às vezes com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos, então, como é que eu vou ajudar uma pessoa que não pode se preocupar? Claro que eu posso ajudar, mas quanto mais eu fizer o trabalho, melhor, né? Porque também ninguém é bom em todos os temas, mas tem que ter essa autoobservação, né? Obrigado. Como ele falou, é o treinamento de uma percepção precisa. Essa percepção é precisa do cliente, ela é precisa do que acontece dentro de mim, é precisa no que diz respeito da energia, é precisa no que diz respeito à observação, à percepção, né? Ao treinamento da compreensão, a você poder perceber o insight, seguir o insight, saber parar, né? Tudo isso faz parte, né? Diz que ele está nos ensinando do que significa ser constelador, como constelar. Onde está a força? Eu penso assim, né? He-Man, sei lá, eu tenho a força. Onde está a força? Com quem está a força? Quem falta? Como diz a Sophie Helling, ela senta a pessoa já, o que está doendo aqui? Ai, meu braço, ai, meu braço. Ou seja, cada um tem uma percepção, às vezes eu sinto no meu corpo. Uma vez uma consteladora chamada Maria Marta Arredondo, na Universidade Multicultural do México,
ela chegou e falou assim, vou constelar uma pessoa. Aí várias pessoas levantaram a mão. Aí ela falou assim, eu quero constelar a pessoa que está com o dedo do pé doendo. Era eu. Mas tinha 10 pessoas que tinham levantado a mão. Ela sentiu no corpo dela. E ela ela falou, da mesma maneira que a Sofia, você acha que os nossos corpos estão separados? Então, esse é o treinamento dessa percepção precisa, que é diferente para cada pessoa, mas que a gente já viu os nossos professores, os nossos mestres nos mostrando a direção. Obrigado. Eu agradeço a pergunta. Podemos seguir, Professora, então? Sim. posso fazer uma pergunta? E Sim. como a gente distingue quando é nosso e quando é do outro? O que é nosso e o que é do outro? Então, para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras é mais difícil, né? Tá. Especialmente aquelas crianças que viveram simbióticas com a mãe ou com o pai, com alguém da família, depois quando vão se tornar consteladoras, elas podem ter mais essa dificuldade, né? Mas o que eu posso te dizer? Assim como todos, só o tempo vai nos trazendo o amadurecimento, tá entendendo? Então, por isso, a gente precisa sempre estudar, a gente precisa praticar, a gente precisa prosseguir, né? Porque não tem fim esse caminho, Sim. né? Não tem fim, é um caminho de florescimento. Sim. Até o tanto que for necessário para o nosso desenvolvimento, né? Tá. Então, é isso. Ok. Gratidão. Que agradeço a pergunta. Podemos seguir, então? Vamos lá. Ajuda sistêmica, né? Ajuda sistêmica. Sistêmica. Uhum. Hellinger para o grupo. Podemos aprender muito com este trabalho e gostaria de mencionar alguns detalhes importantes. Para a participante, quando uma cliente vem para você, você fica tentada a olhar para ela no sentido da psicoterapia tradicional. Lá vem uma cliente e você entra em relacionamento com ela. Com isso, você já está totalmente errada. O amor cai no lugar errado e com isso você fica perdida. O importante é a postura sistêmica. Desse modo, vemos o sistema todo, expomos-nos ao sistema todo. E então sabemos quem necessita da ajuda. Com quem estava o meu coração? Seja cuidadosa, não responda assim tão depressa. Com quem estava o meu coração? Vou lhe dizer, você não precisa adivinhar. É claro que com a Síria. Participante, eu teria dito isto também. Os dois sorriem um para o outro. Hellinger, eu a subestimei, exatamente com a Síria. O pai estava evidentemente em dívida com a Síria. Ele cometeu algo, é um filho pródigo. O que não está resolvido entre ele e a Síria, não está resolvido entre ele e a filha. A filha representa a Síria para ele. Talvez ela esteja representando a mãe também, mas a mãe no sentido também de Síria. Logo que você descobrir a quem o seu amor pertence, você pode trabalhar imediatamente. Todos então, estão em sintonia com você. Há quanto tempo você já tem essa cliente, participante? Ela já esteve algumas vezes comigo, Hellinger. E agora o que você vai fazer, participante, com ela? Hellinger, conte a ela o que aconteceu aqui e a libere imediatamente. Não se consegue ajudá-la. Ela precisa representar algo para o pai. Mas se ela der um lugar em seu coração para a Síria, ela está em segurança. Você não pode fazer outra coisa com ela. É o destino dela, que esteja emaranhado aí. Se você a libera assim, como eu sugeri, ela ficará mais forte ou mais fraca. Participante, ela ficará mais forte. Hellinger, exato,
porque essa é a medida terapêutica correta. Ambos sorriem um para o outro. Hellinger, ok. Participante, sim. O destino. Hellinger para o grupo. Ainda gostaria de dizer algo sobre o destino. O destino para nós está em grande parte pré-determinado, através de nossos pais e de nossa pátria. Somente quando estamos em sintonia com esse destino, com esses pais especiais e com a nossa origem, de onde viemos, e quando estivermos dispostos a tomar o nosso lugar, então temos força. Quem rejeita seus pais, rejeita seu destino. Quem rejeita a sua pátria e tenta escapar dela, rejeita o seu destino. Ele fica fraco. Existem exceções quando alguém é obrigado a deixar o seu país. Por exemplo, na Irlanda, durante o grande flagelo da fome. Naquela época, a metade da população emigrou para os Estados Unidos. Isso é outra coisa. Mas quando alguém se esquiva dos desafios do seu país natal e o seu meio fica fraco. Pôde-se ver isso no pai. Ele não tinha força. Ele é como um filho pródigo. Por isso, como ajudante, coloca-se no seu próprio coração os pais especiais que uma pessoa tem, seu país natal e o seu destino especial. Então, se ajuda em sintonia com esse destino. É claro que isso significa, em primeiro lugar, que nós somos conduzidos ao cliente e ao seu destino, aos seus pais, à sua pátria, aos seus ancestrais, às circunstâncias especiais. Quando ele chega a isso, ganha força. A solução. Hellinger para o grupo. Agora temos aqui na frente 3 crianças. Mas eu não me ocupo com as crianças, pois as crianças são sempre boas. Eu vou me ocupar com aquilo que é significativo na família. Vou apresentar agora as famílias. Uma é a mãe com 2 filhos. A criança menor está no colo da mãe. O mais velho, um menino de aproximadamente 5 anos, está sentado ao lado dela. Ao lado está sentado a sua irmã com o seu filho. Ele tem aproximadamente 14 anos. Ao lado está a irmã das 2 irmãs. Desculpa, ao lado está a mãe das 2 irmãs, a avó das crianças. Observação prévia. O jovem de 14 e o menino de 5 anos ficam frequentemente agressivos, com uma raiva mortal. Nas famílias existem, evidentemente, segredos em relação ao nazismo e existe a suspeita de que os ataques de agressão dos meninos têm a ver com isso. Mas isso não é levado em consideração aqui. Hellinger, vou começar com a avó. Para o grupo, não vou dizer do que se trata, porque quero poupar as crianças. Para mim, trata-se de ver o sistema todo. Para a avó, você é casada e tem quantos filhos? Avó, sou casada e tenho 3 filhas. A que está com os 2 filhos é a caçula, a outra é a mais velha. Hellinger, o que há com o seu marido? A avó ri. Ele não se interessa por esses assuntos. Hellinger para o grupo, testem vocês mesmos. Com quem vou começar? Da impressão que tive, está bem claro com que vou começar. Hellinger escolhe uma representante para a avó e a posiciona. Depois de um tempo, a representante da avó olha para o chão, recua alguns passos e vira-se para o lado. Ela continua olhando para o chão. Hellinger escolhe um representante e pede a ele para deitar-se de costas no chão. A representante da avó está inquieta e coloca uma mão em frente à boca. Depois de um tempo, vira-se para o homem morto que está no chão e cruza os braços. Então, coloca as mãos no rosto. Hellinger pede à filha mais velha da avó para deitar-se no chão ao lado do homem. Ela olha para o homem morto quando se deita. Hellinger para a representante da avó. Como você está agora? Melhor ou pior? Representante da avó, é perigoso. Hellinger, você está melhor ou pior? Representante da avó, melhor.
Hellinger para o filho da irmã mais velha, deite-se também. Hellinger, depois de um tempo, para o filho mais velho da filha mais nova, deite-se também. A filha mais velha da avó e o homem morto se olham intensamente. A avó recuou ainda mais. Depois de um tempo, ela vai para o outro lado e senta-se ao lado dos netos. Então se deita. Hellinger pede para a filha mais velha e para as crianças se levantarem. Ele a coloca em frente a todos e coloca a filha mais nova também. As mães seguram os filhos pelas mãos. A representante da avó olha para o homem morto que está no chão. Hellinger vai até esse homem e diz a ele para olhar para a avó. Ambos estendem-se as mãos. A avó aproxima-se de forma que ambos se tocam com as mãos. Hellinger coloca ambas as crianças perante as suas mães. Elas seguram-nas firmemente. As crianças olham para elas. A filha mais velha chora. Hellinger posiciona agora os pais das crianças. Hellinger, depois de um tempo, posso interromper aqui. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Para o grupo, não gostaria de dizer agora o que aconteceu aqui, também para proteger as crianças, mas liberei as crianças de um emaranhamento. Tratava-se disso. Não eram boas crianças? As 3? Ok, vou deixar assim. Muito obrigada. Você é meu destino. Vamos recolher agora o que ele falou, que apesar de não terem sido muitas páginas, são informações muito importantes. Então, primeiro ele vai falar sobre como é que funciona a ajuda sistêmica, né? Um cliente vem até você, qual é a tentação? A tentação é entrar em contato com esse cliente a partir do modelo da psicoterapia tradicional, e ele diz que não é esse o nosso trabalho. Por quê? Eu não entro numa relação terapêutica, é como se na verdade, o mais essencial é eu entrar em contato com o campo, é eu encontrar em contato com esse destino do cliente, é perceber para onde que a força está seguindo, é perceber com quem está o coração da cliente ou quem está o meu coração. Aí ele observa, olha, com quem o meu coração estava? O coração dele estava com a Síria. A gente tem que saber aonde que está esse excluído, onde está nessa ajuda sistêmica, aonde é que eu devo jogar a luz, estar com o meu coração, integrar o que está acontecendo, né? E aí ele mostra que quando você encontra esse ponto, todos estão em sintonia com você, porque na verdade todo mundo precisa disso, né? Disso que você conseguiu perceber que é o essencial e dá um lugar no seu coração, né? Então ele mostra também outra coisa muito importante, que é o seguinte: olha, essa sua cliente não tem como, né? É o destino dela. Então muitas vezes também tem que prestar atenção a isso, a essa vontade de querer ajudar a qualquer custo, porque também é necessário, e muito difícil mesmo, porque às vezes você tem que ver que não tem como, aquilo vai perdurar pelo menos por algum tempo, ou sabe-se lá, mas até onde você pode ir é aquilo ali, né? E aí a importância de reconhecer esse limite também, de poder liberar esse cliente, né? Como é que isso torna esse cliente mais forte, mesmo que ele morra, talvez de uma doença, quem sabe, né? Depois ele fala sobre a compreensão de destino. Isso é uma compreensão central da Hellinger Ciência, que é essa ideia de liberdade e destino. Então, ele fala que o nosso destino é, em grande medida, pré-determinado. Então, isso é uma compreensão da visão hellingeriana. Só quando nós estamos em sintonia com o destino, com os nossos pais, né, é que muitas vezes nos abre a força para podermos lidar com esse destino, que é em grande parte predeterminado, mas que também, como coloca a outra polaridade, Sophie Hellinger muitas vezes não coloca, né, a importância de você tomar uma decisão, que isso também muda, às vezes, o curso do rio, né? E ele mostra sobre essa questão de rejeitar os pais, rejeitar a pátria, como isso é algo muito importante, né? E de um modo geral não é muito legal, mas ele diz que tem exceções,
por exemplo, como o caso dessa tragédia na Irlanda, onde estava tendo fome, e foi um monte de gente embora, né? E depois, ai meu Deus, olha esse exemplo, por favor, eu vou marcar, quem quiser marque, porque a solução é simplesmente fantástica em termos de aprendizado sobre o nosso trabalho com relação às crianças. Presta atenção, ele fala assim, eu não me ocupo com as crianças, tinham 3 crianças, 2 lá com problema, sei lá quantos lá com problema, eu não me ocupo das crianças. Por que que ele não se ocupa das crianças? Ele diz, todas as crianças são sempre boas, com o que que ele vai se ocupar? Com o que que ele se ocupa? É com a única coisa que a gente tem que se ocupar sempre. Com o que que ele se ocupa? É com o que é significativo na família. A nossa ajuda é sistêmica. Então, a gente tem que ver com o que é significativo na família. Então, ele fala, eu não me ocupo com as crianças são sempre boas, né? Elas se emaranham numa coisa das outras pessoas. E ele vai se ocupar com o quê? Não com as crianças, com aquilo que é significativo na família, que é onde a gente tem que se ocupar sempre, né? Aí ele mostra toda a questão do segredo do nazismo, ele percebe que a questão estava lá com a avó, com esse nazismo, mas qual é o grande ensinamento que ele nos traz? Ah, eu não vou falar para poupar as crianças, né? Então, assim, eu não preciso falar nada numa constelação. Eu vou poupar as crianças. Olha como ele trabalha de uma maneira elegante, vai ensinando, entendeu? Aí ele mostra mais uma vez, testem em vocês mesmos. Por onde eu vou começar? Então, vocês que são estudantes, que querem ser consteladores, isso tem que estar sempre fazendo isso. Está acontecendo uma constelação, testem em você mesmo, onde está a força. Entende? Esse é o treinamento da percepção precisa. Aí ele fala, depois ele fala assim, ele vai contar no final o que aconteceu? Não. Ele vai falar assim, eu não vou contar nada para poupar as crianças. E ele fala, eu liberei de um emaranhamento. Ou seja, ele não diz que a avó tinha assassinado alguém dentro do nazismo ou qualquer outra coisa do que aconteceu ali daquela cena, entende? Então, assim, eu acho que ele dá uma aula linda sobre cuidado com menores dentro de uma constelação familiar. Alguma pergunta, algum comentário? Professora, desculpa, Pode perguntar a Elaine. posso falar? Sim. Quando fala muito, perde a força, seria isso? De modo geral, né? Algo difícil para uma mulher, o cérebro precisa falar 25 mil palavras por dia, os dos homens só 5 mil e alguns 5. Sim. Treinamento sempre. Isso. A renúncia. Domingos. Gratidão. Como é que é botar no coração sem o lado emocional? Porque assim eu associo botar no coração com a emoção. Não, olhar como igualmente válido também é colocar no coração. Ver o lado, todos os lados igualmente também é colocar no coração. Isso não tem emoção. Isso tem outra qualidade, uma qualidade assim de equanimidade, entendeu? De ver tudo e a todos e estar equilibrado ali, entendeu? Acho que entendi. Uhum. Então, são diferentes níveis, tá? E essa emoção aí que você está falando, é por isso que a ajuda do Bert Hellinger é sem amor. É esse tipo de amor sentimental, entendeu? Esse amor que dá o mesmo lugar para todos é o amor do espírito. Esse amor sentimental é que dentro da postura sistêmica é o que a gente fala de sem amor, né? É sem esse amor sentimental, mas com esse amor do espírito que é uma concordância, entende? Uma igualdade, um olhar para a essência. E aí, assim, tem que ter uma capacidade, por exemplo, quando uma pessoa vem e conta o problema dela para você, você não pode olhar só para esse pedaço da história.
Você tem que olhar para todos os pedaços da história e, além de tudo, se abrir para que a história mesma se revele para você, que geralmente é o que melhor funciona, qual é a parte que é mais significativa. Entende? E assim, por exemplo, eu, no meu desenvolvimento, tinha hora que eu vinha, no começo da minha percepção, vinha assim, 22. Aí você não sabe o que é 22, mas você sabe que ali, se você pega aquele insight, aquele... O que aconteceu quando você tinha 22 anos de idade? O que foi 1922? Ou seja, eu posso aproveitar as indicações do campo. Por isso, o nosso trabalho, o ideal é que nós não estabeleçamos uma relação terapêutica. Entende? Porque eu estou entrando numa outra relação, uma relação onde eu sou um ajudante do campo sutil e daquela pessoa e do serviço da família dela, do destino dela, mas a gente não tem muito um rumo preciso, entende? Entendo. Botar no coração, então, é se abrir a perceber tudo isso com serenidade. Eu gosto da palavra equanimidade, eu coloco todos igualmente dentro do meu coração. Tudo e todos, e todas as situações e tal, mesmo, né, assassinatos coletivos, guerras, o que quer que seja. Sim, eu usei serenidade para dizer assim, sem me emocionar com nada de emoções fortes, assim, com equanimidade, mas conseguindo ler tudo com um certo distanciamento. Isso. E aí, veja bem, aí um trabalho pessoal para você. Por exemplo, se eu me emociono demais com as constelações familiares, por que isso acontece? Aonde que eu não estou me emocionando, de uma certa maneira, eu uso esse lugar para me emocionar. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não se emocione, e nem que possa até chorar, porque quem somos humanos. Mas o que é importante? É quando a gente começa a ser constelador, a gente faça esse trabalho de auto-observação e se pergunte esse tipo de coisa, entende? Entendi. Obrigado. Professora, o que eu queria perguntar quem rejeita sua pátria e tenta escapar dela, rejeita seu destino, ele fica fraco. Existem exceções quando alguém é obrigado a deixar o seu país, por exemplo. Esse é o exemplo também. E hoje nós passamos por esse momento, né? Nós temos hoje no Brasil muitos imigrantes vindos da Venezuela. Né? De fato, e nós daqui a pouco, nós também brasileiros, não estamos tendo êxodo maior porque as fronteiras estão fechadas. Então, o fato é que aumentou muito a pobreza no mundo e as dificuldades em todos os níveis. Então, como nós vamos receber os venezuelanos, os haitianos, também como vamos receber ou vamos sair ou não da nossa pátria, né? E aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos encontrado muitos venezuelanos aqui, inclusive próximo da minha residência. De vez em quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu questiono qual é o seu maior sonho. O sonho deles não é ficar no Brasil, o sonho deles é retornar à sua pátria. Acho isso muito bonito, por parte deles. Imagina, nós temos que olhar com um destino igualmente válido o que eles têm no país deles, né? E a pátria, ela é muito importante. Eu me lembro uma vez, eu estava num seminário do Gerhard e a Sophie, eu perguntei para ela, poxa, mas ele fez a reconexão do rapaz não com a própria pátria onde ele tinha nascido, mas com a pátria do pai. Então, a pátria do pai é muito importante para nós, entende? E a nossa, com certeza, mas eu estou querendo dizer assim, a importância da nossa ancestralidade, de onde vem a nossa terra, é muito maior do que a gente possa achar por causa da dimensão temporal. Então tá, então... Professora Isabela, então eu fiz uma grande besteira na vida, antes de saber de tudo isso, eu exportei
Todos os sobrinhos que eu pude para fora do Brasil, isso quer dizer 6 pessoas, mais uma irmã. Não, a besteira você está fazendo quando você se julga que fez besteira. Tá entendendo? Não tem que ter feito besteira. A gente fez, o que deu conta, não tem isso. Olha, vou dizer, é muito libertador quando a gente entende uma coisa. Os problemas, os defeitos, os erros são os nossos melhores professores. E a direção é uma só do aprendizado, mais humildade. Porque com mais humildade você sabe menos e pode ser sabido, entre aspas, na compreensão de que o saber te preenche, porque você ficou quietinho, né? Compreensão através da renúncia. Eu não sei para onde vai. O erro é inerente à existência humana. Como disse Buda, a vida, o sofrimento é inerente à natureza humana. Então, em vez de querer uma coisa ideal, é saber que é assim essa experiência. Mas no meu caso, eu influenciei a vida das pessoas, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Elas estão bem? Pois justamente eu estava falando com um amigo agora, antes da aula começar. Ele disse, tu olha as fotos deles no Facebook, tu não vê felicidade. Então, estão no primeiro mundo, estão se realizando, estão trabalhando, mas não, ele disse, tu não vê que estão felizes, assim. Bom, vejam bem, a aula que ele está nos dando. O que ele vai poder mudar? Vamos dizer assim, eu faço um aborto, eu faço um filho, o que eu posso mudar? Está feito. Então, é como assim, o domingo vai ter que conviver com esta culpa. Entendeu? Assim, com essa consciência pesada, digamos assim. O que você pode fazer para poder compensar? Mas veja bem, está feito. Você não pode nem espiar. Eu fiz isso no passado. Simplesmente toma consciência, muda sua postura interna, né? Observa que foi feito o que foi possível ser feito, né? Que às vezes também tinha uma força maior que conduziu a você, que conduziu a eles, que era isso que tinha que acontecer. E se eles quiserem voltar, você pode ajudar também. No momento, ninguém quer voltar. Então, quem sabe eles até gostam, mas parece que estão tristinhos na foto. Você está totalmente feliz onde você está? Está todo mundo totalmente feliz onde está? Olha, se tiver, realmente, pode estar em qualquer lugar. Né? Estando bem consigo mesmo, pode estar em qualquer lugar. E vejam bem o que foi que nós passamos nessa pandemia. Se no começo da pandemia não foi muito diferente de agora, e a pandemia agora está muito pior, olha tudo que nós já passamos internamente, enquanto sociedade, passamos e estamos passando, e vamos passar, né? Pois é. Mais algum comentário, alguma pergunta? Muito obrigado. Então vamos seguir para... Você é meu destino. Você é meu destino. Hellinger para participante. De que se trata? Participante. Trata-se de um jovem cujo pai sofreu um acidente mortal com uma moto no ano passado. Hellinger interrompe. Qual é o problema dele? Para o grupo. Antes que me comecem a contar a história, quero saber qual é a questão do cliente. Para participante, então talvez possamos nos poupar de toda a história. Participante, trata-se de um conflito de lealdade. Hellinger, o que é isso? Participante ri. Preciso realmente contar um fato importante. O pai sofreu um acidente um dia antes que a mulher dele, a mãe do cliente, abandonou-o. Quando ela quer continuar a contar, Hellinger dá a entender que não. Hellinger para o grupo, devo permitir que ela se alivie? Risadas no grupo. Hellinger, portanto, escutando o que ela disse, o que devo fazer? Após uma pausa de reflexão, bom, vou simplesmente fazer.
Hellinger escolhe representantes para o cliente e seu pai e os coloca um em frente ao outro. Hellinger para o representante do pai, deite-se no chão, pois você está morto. Depois de um tempo, Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. Hellinger para a mãe, olhe para ele e diga: foi isso que eu desejei. Mãe, foi isso que eu desejei. O filho vai chorando para o pai, acaricia sua cabeça e deita-se ao lado dele. Então se ergue e olha para a mãe. O pai também olha para a sua mulher. O filho levanta-se e olha furioso para a mãe. Hellinger o recua ainda mais. O filho está de punhos cerrados. Hellinger para o grupo. O que vai ser dele? Um assassino. Para o filho, agora vire-se. Hellinger o vira, o filho segura o pescoço. Hellinger, você não precisa se enforcar. Hellinger o leva cada vez mais longe. O filho ainda está muito tenso. Hellinger o vira para o pai e para a mãe. Hellinger, olhe para sua mãe e diga: você é meu destino. Filho com a voz agressiva: você é meu destino. Hellinger com voz normal: você é meu destino. Filho respira fundo, agora com voz calma: você é meu destino. Você é o meu destino, mamãe. Hellinger o vira e o coloca em frente a um homem. Hellinger, este é o seu destino. Os dois se olham carinhosamente. O destino estende a mão em direção ao filho. Este se dirige até o destino e os dois se dão as mãos. Hellinger para participante: posso deixar assim? Participante: sim. Hellinger para os representantes: ok, agradeço a vocês. Para o grupo: não precisamos levar isso até o fim. Mesmo se tivesse trabalhado com o cliente, pararia aqui. O essencial ficou claro. Para a participante: para você também? Participante: para falar a verdade, não. Não sei quem devo identificar como representante do destino. Hellinger coloca a participante e o cliente em frente a ela. Hellinger para o filho: olhe para ela e diga: você é meu destino. O filho ri e sacode a cabeça. Hellinger: ok, basta. Risadas no grupo. Hellinger para a participante: está claro para você? Ela concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo: vocês percebem quão perigosos podem ser os terapeutas? Só se pode ajudar com medo e temor. E o mais perigoso é quando se ama o cliente como pai ou mãe. Então é perigoso para todos. Para a participante: agora ficou claro para você? Participante: sim. Hellinger: ok, tudo de bom. A impotência. Hellinger para uma participante: então, do que se trata? Participante: trata-se de uma mulher. Ela tem um filho de 28 anos que tem psoríase nas articulações, não apenas na pele. A sua irmã também teve uma psoríase forte com 30 anos de idade e está doente desde então. Mas o problema para a mulher é o filho. Hellinger: o que você deve fazer? Participante: eu devo ajudá-la a esclarecer o que está acontecendo, o que deu de errado para que o filho sofra tanto. Ele tem inflamações fortes nas articulações. Hellinger: em quem eu pensei agora? Participante: no filho? Hellinger: na pessoa que não foi mencionada. Participante: o pai, o marido dela teve uma noiva antes, que ele abandonou sem uma razão importante, e ela ficou muito zangada com ele. Hellinger: a psoríase, a neurodermite, surge quando existe uma maldição, portanto, quando alguém está zangado. Você já disse quem está zangado. Onde está a solução? Quando ela hesita com a resposta, é bem simples. Uma boa definição contém sempre a solução. Eu disse a solução, mas vou demonstrar isso. Hellinger escolhe representantes para a mãe e para a noiva anterior do pai e as coloca uma em frente à outra.
Depois de um tempo, Hellinger posiciona o filho. O filho começa a tremer e olha para o chão. Hellinger escolhe um representante do pai e o coloca ao seu lado. O filho respira aliviado. O pai olha também para o chão. A noiva anterior do pai recua um passo. Hellinger escolhe um homem e o deita no chão entre as duas mulheres. Hellinger para o grupo, o pai está tremendo. Vocês estão vendo isso? Ele está tremendo. Antes, o filho estava tremendo também. O filho coloca a cabeça no ombro do pai. Hellinger, depois de um tempo, deite-se ao lado dele. Hellinger para o pai. Como você está? Melhor ou pior? Pai, melhor. Hellinger para a participante. Você sabe do que se trata? Participante. O pai do pai teve uma mulher que faleceu ao dar à luz e a criança também faleceu. Hellinger, eu permaneço no presente. Ela aqui é a sua noiva anterior. Você sabe quem é a pessoa que está no chão? Participante, nunca pensei nisso. Hellinger, é uma criança abortada dos dois. Hellinger pede ao filho para levantar-se e pede ao pai para se deitar. Quando o pai se deita ao lado do homem que está no chão, os dois se aproximam um do outro e se olham. Hellinger para o grupo, os dois estão reconciliados. Para o filho, como você está? Filho, lá no chão estava bem, aqui também é bom. Hellinger pede que ele se coloque ao lado da mãe e que os dois se virem. Hellinger para a mãe, que tal para você? Mãe, melhor. Hellinger para o filho, e para você? Filho, com pai era melhor. Hellinger para participante, você não conseguirá ajudá-lo. A atração é muito forte. Está claro? Participante, está claro para mim. Hellinger para os representantes, ok, agradeço a todos vocês. Para o grupo, vou dizer algo ainda sobre as minhas observações. A primeira coisa foi que o filho olhava para o chão e tremia. Então, coloquei o pai ao lado. Ele também começou a tremer e a olhar para o chão. Portanto, lá estava um morto. Quando coloquei o filho ao lado, no chão, o pai sentiu-se melhor. Aqui o filho diz, eu morro em seu lugar. Quando o pai estava deitado, estava totalmente em sintonia com o morto. Para participante, portanto, para o pai é adequado que morra. Mas o filho continua querendo salvar o pai. E esse é o destino dele. E é um destino bonito. Ele se sente bem lá no chão. Você tem algo melhor para ele? Ela diz que sim com a cabeça. Hellinger, você tem algo melhor? Seria bonito, mas ele ficou feliz lá no chão. Vou fazer mais uma intervenção, agora como supervisão. Hellinger coloca o filho em frente à participante. Depois de um tempo, a participante recua alguns passos e sorri para o filho. Hellinger para a participante, diga a ele, o papai é melhor. Participante, o papai é melhor. O filho acena com a cabeça. Filho para Hellinger, com ela senti uma taquicardia semelhante à que senti no início da constelação, antes de começar a tremer. Semelhante, mas sem o tremor. Hellinger, exato. Para a participante, se eu fosse continuar, colocaria o filho em frente ao pai e você de fora, para você só olhar para o que se desenrola. Então você tem força porque não se encontra mais no meio dos dois. Ok. Bom, depois a gente está, então, a gente leu Você é o Meu Destino, né? Aí é muito interessante como ele lida com as histórias que as pessoas contam e o diagnóstico que as pessoas trazem, né? Então, antes, aí a pessoa vai querer contar a história e falar assim, bom, antes da história, a questão. Aí ela, qual é a questão? Aí a pessoa diz, conflito de lealdade. Ela traz o diagnóstico, né? Aí ela começa a contar a história, aí ele diz, olha, você está contando essa história para se aliviar.
né? Então, é uma aula de como lidar com uma situação que é muito frequente e que se uma pessoa não consegue lidar com o corte, ela não consegue lidar com essa situação. Se ela não consegue colocar um limite, ela não vai poder conseguir lidar com essa situação. Aí depois ele mostra algo muito importante, o que acontece quando uma mãe deseja que o pai do filho morra. O pai vai ficar do lado, o filho vai ficar do lado do pai. Você viu que ele se deita ao lado do pai. E olha o que ele fala, por favor, para vocês mulheres, especialmente, maioria nesse grupo, para poderem entender o tamanho da responsabilidade da mulher. O que vai ser deste filho? Agora eu quero ver se alguém sabe me dizer o que ele fala que vai ser deste filho. Vai repetir o pai. Assassino. Assassino. Ou então, depois ele mostrou também querer se suicidar. Mas, ao mesmo tempo, qual é a solução? Mãe, você é o meu destino. Então, mesmo a mãe tendo tido a vontade de que o pai dele morresse, né? E assim sendo também quis que uma parte dele morresse, ele ainda faz a reconexão do filho com a mãe. Mãe, você é meu destino. E, ao mesmo tempo, muito inteligentemente, ele coloca o destino do próprio filho, porque são duas questões. Quando eu estou no meu amor cego, eu também digo, você é o meu destino, tal. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, você é meu destino porque você é minha mãe. Então, ele vem e coloca o destino do filho para que o filho olhe e diga para o seu próprio destino, você é meu destino. Então, olha como uma única frase pode ter vários significados. E por isso, quando as frases são mais sucintas, são mais genéricas, elas têm mais força, elas atingem mais informações, né? E por outro lado, o final dessa história é a participante, que é a terapeuta, consteladora, o que quer que seja, olhando para o cliente, você é meu destino, e ela também olhando para o seu próprio destino, olhando para o destino dele, tá? A importância de olhar para o destino. E depois o caso da psoríase, esse caso está descrito em vários livros, é sempre, a história básica é a noiva que amaldiçoa as gerações futuras, né? Digamos assim. Então, a psoríase vem quando existe uma maldição, quando alguém está zangado, geralmente por uma injustiça, e aqui nesse caso foi a perda de um bebê, né, que o pai provavelmente não assumiu, né? O filho olhava para essa criança, o pai olhava para essa criança, não é só olhar para essa criança, eles tremiam porque isso é um assassinato, né? E o filho quer salvar o pai. Agora, aí vocês têm que olhar. Ele diz assim, um destino bonito para a terapeuta. Ela fala assim, você consegue olhar para o destino dele? E ele não fala que tristeza esse destino. Ele fala um destino bonito. Tá entendendo? Um destino bonito morrer por seu pai. Olha como, como ele foi inteligente nessa condução. Aí ele fala assim, porque o que ele quer realmente é que essa terapeuta entre em sintonia com o destino desse garoto, que é inevitável. Aí ele fala, um destino bonito. Aí ele faz assim, você realmente queria alguma coisa melhor para ele? Tá vendo? A nossa tentativa de querer algo melhor para o cliente ou para outra pessoa do que aquele destino está dando, ou compreendem? Ela, você ainda queria alguma coisa melhor para ele? Aí ela ainda faz, né, que sim, queria uma coisa melhor para ele, ou seja, que ele ficasse na vida, né, que ele não quisesse seguir o pai dele, provavelmente. Aí ela coloca o cliente do lado da terapeuta, de frente da terapeuta, quer que seja, e qual é a solução final? O seu pai é melhor. Mais uma vez, voltando ao problema da transferência e da contratransferência. Tá bom? Então, são aulas magistrais que nós estamos tendo com esse livro. Muito obrigada a vocês, já passamos aqui 2 minutos. Não vejo nenhuma pergunta, não vejo ninguém com a mão levantada.
Então, eu agradeço a presença de todos, que ajudaram a apresentar esse campo maravilhoso. Muito obrigado, professora Isabela, e até a próxima semana. Tchau, até semana que vem. Tchau. Obrigada.